Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nesse momento fazendo uma breve reflexão sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Nós estamos celebrando o culto da ressurreição e nós temos no nosso coração uma alegria muito grande em nós podermos, nesse momento, falarmos sobre esse evento tão importante, eu diria o principal evento da nossa fé, evento que nos dá sustentação, evento que nos dá confiança, que nos dá esperança, e nós precisamos cada vez mais firmar a nossa convicção de fé nesse fato acontecido há 2020 anos atrás, quando nós vimos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está em Mateus capítulo 28, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 6, na Bíblia, que fala, eu diria que esse texto é um texto muito importante, muito interessante, porque nos dá a visão do fato em si. Diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenham medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. Nós cristãos temos assim uma alegria muito grande. Os cristãos daquela época, diante desse fato, desse evento, eles tinham esse fato como algo assim de muita alegria, de muita pertinência à vida que eles passaram a levar a partir daquele momento. E eles se cumprimentavam de uma forma especial. E eles perguntavam um para o outro: Jesus Cristo ressuscitou? E as pessoas respondiam, os cristãos de fato verdadeiros respondiam: verdadeiramente Cristo ressuscitou. Glória a Deus, não é? Aquelas mulheres, queridos, elas foram ali para ungir o corpo de Jesus. Elas levaram especiarias aromáticas, levaram óleos, elas estavam compungidas no seu coração. E elas esperavam encontrar ali o quê? O corpo de Jesus, da forma como tinham deixado. E naquele momento, elas se admiraram, elas se assustaram até com aquele anjo, com a pedra removida, não é? Mas o anjo logo as consolou e disse: Jesus Cristo ressuscitou e não está mais aqui. Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Aleluia, glória a Deus por isso. Todos os homens que morreram, todos os homens, Jesus Cristo era homem, ele veio em carne, mas todos os homens que morreram viram a corrupção. A carne, ela recebeu a corrupção pelo pecado de Adão, mas Jesus Cristo não viu a corrupção, porque ele não nasceu segundo a carne, segundo o sangue, mas ele nasceu segundo o Espírito, segundo a água e segundo o Espírito. Ele foi ressuscitado dentre os mortos para sempre. Nós vamos ver aqui o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 34, que vai dizer assim, do verso 32 ao verso 34, dizendo assim: E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus Cristo. Como também está escrito no Salmo: Segundo meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, ou seja, Deus prometeu isso, que o ressuscitaria entre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. E disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. A ressurreição de Jesus, ela tem uma relação ao passado como um fato histórico, mas incontroverso. Não existe como nós refutarmos isso, né? E nós temos também com relação ao presente
é algo assim que sustenta a nossa fé, a razão da nossa fé. E com relação ao futuro é a garantia da nossa esperança, né? Jesus Cristo, ele morreu segundo as Escrituras, e ele foi sepultado e ressuscitado segundo as Escrituras. Sua morte ela não foi um acidente, ou seja, os profetas já haviam anunciado, no Antigo Testamento já havia toda uma sequência de anúncios, de profecias a esse respeito, então não foi um acidente. A ressurreição de Jesus, ela não foi uma surpresa, né? Mas hoje nós vemos muitos céticos, muitos homens, né, incrédulos, homens que na verdade não conhecem a Deus. Eu diria que todo cético, todo homem que tem uma controvérsia com relação à ressurreição, é um homem que de alguma maneira tem algum trauma, tem alguma ferida, tem alguma coisa na sua alma, no seu coração, que o impede de conhecer a Deus e de ter com Ele uma relação de amor. Então, esses homens, eles querem desconstruir a base do cristianismo, pelas suas ideologias, pelos seus pensamentos mundanos, pelos seus pensamentos materialistas. Eles negam a ressurreição de Cristo. Alguns dizem até que ele nem chegou a morrer. Históricos, teólogos, não teólogos que constroem o cristianismo, mas que tentam destruir o cristianismo, né? Nós vemos que outros, né, dizem até que os discípulos roubaram seu corpo. São tantas coisas que falam a respeito da ressurreição de Jesus. Alguns que afirmam que aquelas mulheres elas foram até o sepulcro errado e anunciaram que Jesus estava vivo. Outros tentam até negar a fé essencial à fé cristã, negar a verdade essencial à fé cristã. Mas a verdade, ela é incontestável. E nós podemos dizer, de fato, Jesus ressuscitou. Esta é uma verdade, queridos, transformadora, porque os discípulos, nós olhamos a vida dos discípulos, nós olhamos a experiência dos discípulos, dos apóstolos, a vida deles foi transformada por essa verdade gloriosa. Eles eram homens, naquele tempo, oprimidos, eles eram homens que viviam debaixo de um regime político, debaixo de uma escravidão, vamos dizer assim, social, política e religiosa. De um lado, a lei judaica muito forte, muito pesada. Por outro lado, a imposição do governo romano. E todas aquelas leis sociais, era muito difícil. Mas eles saíram do medo, eles saíram da covardia, eles saíram da ansiedade para uma vida de coragem inabalável. E nós vemos que, pela história bíblica, pela história de toda a igreja, nós vimos que a partir dali eles enfrentaram situações que, humanamente falando, eles não poderiam enfrentar, não teriam condições de enfrentar. Eles enfrentaram açoites, perseguições, prisões e a própria morte. Sabe por quê? Porque, de fato, o túmulo vazio de Cristo foi o marco, foi o berço da igreja. E é justamente neste fato glorioso que ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele é a ressurreição, ele é a vida e é aquele que nos dá condição de nós estribarmos a nossa fé. Jesus, ele ressuscitou, ele deu provas evidentes, ele se apresentou aos discípulos depois da sua ressurreição, ele deu provas de que a morte não teve efeito sobre ele, e porque ele vive, exatamente porque ele vive, é que nós podemos crer no amanhã. E porque ele vive, é que nós temos a esperança e que nós podemos dizer que a última palavra não está com a morte, aleluias, né? Ele venceu a morte, ele inaugurou a imortalidade, né? E nos trouxe essa esperança, ele nos trouxe vamos dizer, esse desejo, né, de um dia estarmos juntos com eles, junto com o Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo, para a vida eterna. Mas ainda a ressurreição de Jesus Cristo, ela é um artigo de fé com relação ao presente. Paulo, ele diz, eu queria ler com os irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15,
no verso 14 a 19, diz assim, Paulo ele faz uma afirmação à igreja de Coríntios, olha igreja, ele diz assim, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, a nossa pregação, né? Em vã é a nossa fé. Assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Paulo ele faz uma afirmação muito profunda. Irmãos, a morte ela não tem a última palavra. A morte não é o último endereço da nossa vida. Nós não fomos feitos para morrer. Nós não somos destinados para morrer. Nós não estamos destinados a um túmulo gelado, a uma lápide fria, porque nós estamos destinados agora, pela ressurreição de Cristo, à glória, a estarmos na glória com Ele. Quando Jesus Cristo, na sua majestade e glória, diz a Bíblia, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados para se encontrarem com eles nos ares, é assim que nós estaremos nessa santa esperança vivendo, né? Porque queremos estar para sempre com o Senhor Jesus. E isso é uma verdade bendita, glória a Deus, que nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para ter vida e vida em abundância. E a morte, ela passa a ser agora subjugada pela ressurreição, subjugada pela vitória de Cristo, subjugada pelo poder que Deus deu ao seu Filho ressuscitando-o da morte. Então a nossa vida, irmãos, nós podemos dizer que ela vai muito além do túmulo, né? Nós podemos crer que a nossa vida vai seguir para a vida eterna, para uma vida que não tem fim e que, muito melhor do que isso, é uma vida que será vivida a partir do momento em que nós estivermos do outro lado dessa vida terrena, uma vida que nós vamos estar na presença eterna com Deus. Isso é maravilhoso. E além disso, tem um outro aspecto que nos dá muita esperança, né? É de que nós receberemos um corpo de glória, semelhante ao corpo de glória de Jesus Cristo. Porque ele diz, se nós com ele morrermos, com ele ressuscitaremos como ele ressuscitou e recebeu um corpo de glória. Nós cremos que estaremos para sempre com ele, não nesse corpo de carne, porque a Bíblia diz que no céu não entra nem carne nem sangue, mas num corpo incorruptível, imortal. Por isso é que a Bíblia diz que não haverá mais lágrimas, não haverão dores, né? Não haverão mais aqueles espinhos, aqueles sentimentos, aquelas cracas, né, que a terra produz, porque o que é da terra fica na terra, e nós receberemos um corpo espiritual, um corpo poderoso, um corpo glorioso, né, um corpo celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a ressurreição de Cristo não é apenas um fato qualquer, incontroverso, refutável, não é apenas, voltando aí, não é apenas um artigo de fé, mas é a âncora da nossa esperança. Talvez você pergunte, mas pastor, como será esse corpo de ressurreição? Como será esse corpo celestial? Como será esse corpo em glória? Em que corpo as pessoas ressurretas virão? Como é que elas serão? Isso são coisas que a nossa mente humana pergunta, e eu quero dizer para você que a Bíblia tem essa resposta. A Bíblia não nos deixa nenhuma lacuna, a Bíblia não nos deixa nenhuma dúvida quando nós a lemos, e não só lemos, mas somos revelados pelo Espírito Santo. E aí eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 15, 42 a 44. Paulo ele explica de uma forma muito clara. Ele diz assim, no verso 42, 1 Coríntios 15, a partir do verso 42, assim também a ressurreição dos mortos. Ressurreição
onde se semeia o corpo em corrupção e se ressuscita com incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se com vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então nós vemos que é uma afirmação muito importante, uma afirmação que não é de origem humana, mas de origem celestial, é de revelação celestial. Isso é dado através da fé que nós temos lastreada, ancorada na ressurreição de Cristo. Então nós temos um corpo hoje animal, nós temos um corpo material físico, mas nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Então pense comigo no corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. O que seria esse corpo da glória do Senhor Jesus Cristo? Nós podemos ter uma ideia com a experiência de João na ilha de Patmos. Quando João era um discípulo íntimo de Jesus, ou seja, ele conhecia Jesus, ele amava Jesus, ele estava sempre próximo de Jesus, mas quando ele contemplou Jesus na ilha de Patmos, ele não contemplou Jesus carne, ele não contemplou Jesus matéria, mas ele estava diante do fulgor da glória de um corpo glorioso. E ele caiu, desfaleceu como morto aos seus pés. A Bíblia diz que o nosso corpo vai ser assim, um corpo de glória. Vai ser um corpo tão lindo, tão magnífico, tão extraordinário, como o corpo do Senhor Jesus ressurreto dentre os mortos. Coisa maravilhosa, né, irmãos? E essa é a nossa garantia, essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção de fé, é a nossa certeza. Nós devemos viver na alegria de termos recebido isso, esse grande ato de amor e de favor por parte de Deus. Muitas pessoas têm medo da morte. Talvez essa mensagem que nós estamos dando aqui esteja falando a alguém que tenha medo da morte. E o medo da morte é uma demonstração de insegurança no amanhã. Talvez essa pessoa que olha para o futuro tem pavor de pensar no amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero te afirmar uma coisa. Você pode ter a certeza de que essa transformação, ou seja, esse passar dessa vida para uma vida espiritual, ela não é tão ruim e ela não é tão absurda e não é tão trágica quanto as coisas que nós vemos com esses olhos. Às vezes nós olhamos uma pessoa morta, falecida e ficamos apavorados. Mas o espírito, o que está dentro desse corpo, ele, se está em Cristo, se ele ancora a sua fé nessa ressurreição, ele nada sofre. Muito pelo contrário. A única coisa que acontece é uma grande transformação de glória. Então, isso é alcançado através do arrependimento dos pecados, da fé em Jesus Cristo e do recebimento da graça, do amor dele. Então, nós podemos ter vida eterna, nós podemos ter a garantia da vida eterna. Nós podemos ter pela frente novos céus, nova terra, onde habitará a justiça, e nós podemos ter um corpo novo, glorioso. Isso é algo que a ressurreição nos dá. É algo que nós sabemos, Deus tem essa não é mais uma promessa, porque ela já está cumprida na ressurreição de Cristo, mas é uma confirmação daquilo que nós esperamos que em breve tempo aconteça. Se Jesus não voltar antes, nós vamos estar num breve tempo desfrutando desse corpo, que já não sentirá mais dor, já não sentirá mais, não derramará mais lágrimas e não produzirá sentimentos. Então esta é a mensagem da ressurreição, desse culto da ressurreição. E eu quero ler 1 Coríntios capítulo 15, no verso 3 a 4, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 3 a 4, quando Paulo recebeu revelações do Senhor, né? Ele diz que foi arrebatado aos céus e recebeu revelações maravilhosas do Senhor.
E ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi. Paulo recebeu essa revelação. E ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e pelos 12. Irmãos, nós temos hoje a alegria de celebrarmos esse fato. Essa é a razão da nossa existência como igreja. Essa é a razão da nossa fé. Essa é a razão da nossa esperança. Mas a maior alegria que nós precisamos ter nesse dia é de saber que os nossos pecados foram perdoados. É de saber que pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Ele confirmou nos céus a remissão, o perdão, a redenção da nossa alma. Eu quero, nesse domingo de Páscoa, trazer ao teu coração essa mensagem de amor do coração de Deus, ou melhor, a confirmação desse amor, porque Ele já liberou esse amor em Cristo Jesus. Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho Jesus Cristo. Então que você possa desfrutar nesse domingo dessa confiança, dessa esperança, dessa fé inabalável diante dos fatos, diante das circunstâncias, diante dos momentos em que estamos vivendo, diante das coisas, das circunstâncias que nos cercam de forma pessoal, de forma familiar. Nós estamos guardados, nós estamos cobertos, nós estamos preservados, assim como foi lá no Egito, quando o anjo da morte passou para matar os primogênitos do Egito, aquelas casas que tinham o sangue do cordeiro nos seus umbrais, nas suas vergas, foram livradas. Assim somos nós. Nós somos casa que temos no nosso coração o sangue de Jesus, que cobre as nossas iniquidades, que lavou as nossas iniquidades, e nós estamos livres da morte. Nós podemos entender que a morte não tem a última palavra sobre as nossas vidas. Nós podemos entender que em todos os sentidos, em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, a morte não tem a última palavra. Nós podemos dizer que a morte não tem a última palavra nos nossos sonhos. Nós podemos dizer que a morte não tem a última palavra nos nossos sentimentos, a última palavra nos nossos planos, a última palavra na nossa família, a última palavra nos nossos relacionamentos, a última palavra nas nossas finanças, na nossa saúde. A última palavra está nas mãos de Deus ressuscitado. E Ele diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então eu desejo uma feliz Páscoa. Desejo que nessa Páscoa você seja uma pessoa totalmente blindada contra todos os artigos do inimigo, contra todas as setas inflamadas que ele lança para trazer tristeza ao teu coração, para trazer angústia, para trazer desesperança, para trazer aquele ambiente mórbido da qual o desânimo ele se assenta nesses corações e começa a perpetrar uma série de coisas ruins, coisas que jogam a alegria, roubam a paz. Mas nós temos a alegria de saber que o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor é vivo. Jesus Cristo ressuscitou. O sangue da aliança está nos umbrais do nosso coração. Eu quero, nesse momento, orar, e eu quero agradecer a Deus por esse gesto de amor, por esse fato tão importante que cobriu a nossa história. Ele mudou a nossa história, meu irmão, Ele mudou a nossa história. Oh, aleluias! Ele mudou a nossa história. Creia nisso. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, às vezes nos faltam palavras para descrever, Deus, a alegria do nosso coração, em sabermos, Senhor Deus, que o Senhor um dia, por amor de nós, o Senhor saiu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou o terceiro dia, para a glória de Deus Pai e por amor de nós.
Nós te somos gratos, Jesus. Te somos gratos porque hoje nós podemos cantar um cântico de esperança, um cântico de vitória. Hoje nós podemos, Senhor, declarar, Senhor Deus, Pai querido, nas dimensões espirituais, Senhor Deus, um cântico que ecoa até os infernos, Senhor Deus, e abalam as suas colunas, porque a palavra-chave está nas tuas mãos, a palavra da verdade está nas tuas mãos e tu nos deste, Senhor, tu nos deste as chaves do reino dos céus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero nesse domingo de Páscoa, Senhor, glorificar, adorar, dizer ao Senhor, bendito seja o Senhor, vivo eternamente, que nos deu vida em abundância. Eu quero, Senhor Deus, abençoar a família que se chama pelo teu nome. Quero declarar, Senhor Deus, o Cordeiro Santo em cada família. Quero declarar o sangue desse Cordeiro, Senhor, em cada família, livrando, Senhor, cada família, cada casa, Senhor, que se chama pelo teu nome, Senhor Deus, da operação da morte. Senhor, e dizer ao Senhor que nós cremos. Nós temos, Senhor Deus, convicção de fé. E nós declaramos, Senhor Deus, Pai amado, que o nosso coração está alegre, está feliz, jubilante, Senhor Deus, e está, Senhor, nesse momento diante do Senhor, dizendo glória a Deus nas alturas. Bendito, bendito, bendito seja o Deus, o Jesus ressurreto, vivo e verdadeiro. Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, Pai querido, que tudo aquilo que o Senhor produziu, Senhor Deus, através desse poder vivificador, esteja também sobre as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, ser vivificados a cada dia, enquanto estamos aqui nessa terra, até aquele dia, Senhor, em que recebemos os corpos glorificados, celestiais, Senhor Deus, e estaremos eternamente contigo. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Senhor Deus, nos guarda, Senhor Deus, nos reúne, Senhor Deus, Pai querido, porque sabemos, Deus, que o Senhor está aqui conosco, o Senhor está, Senhor Deus, nos nossos corações, Senhor, e nós sentimos a tua presença. Obrigado por esse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, esse culto da ressurreição, que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Eu oro abençoando o teu povo em o teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos ainda nesse tempo de separação, de quarentena, mas nós estamos alegres, estamos felizes, porque o mesmo Jesus que está aqui está aí em você. O mesmo Cristo vivo que está no meu coração está no teu coração. E nós podemos sentir que essa presença nos faz um no Senhor. Nós estaremos logo mais à noite no nosso culto normal de domingo, vamos estar ministrando esse culto através do WhatsApp, desse canal. Mas eu já estou estudando, eu estou conversando com o seminarista Guedes, que tem sido um comigo nesse ministério. Nós talvez façamos uma espécie de live, não vamos fazer live, mas vamos fazer uma reunião na igreja em que nós vamos estar declarando a palavra de Deus e vamos estar cantando louvores ao vivo, registrando, gravando os louvores com o nosso Ministério de Louvor, para transmiti-lo a vocês. Então, que vocês recebam de todo o coração essa palavra, que vocês possam estar alegres, confiantes, renovem as suas forças no Senhor nesse domingo de Páscoa, e que tudo aquilo que nós precisamos trazer ao nosso coração já está declarado nessa ressurreição em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe.